a gravação. Então, gostaria de dar aí boa tarde, né, a todos e todas. Gostaria de agradecer, né, a presença de todos vocês. Então, tenho uma alegria muito grande, né, de estar aqui iniciando as segundas jornadas, né, nativistas. E queria agradecer também, né, a todos os palestrantes e palestrantes aí, a Camila, a Jéssica, o Jefferson, Pedro, Tiago, né, que vai nos brindar aí hoje e amanhã, né, com discussões sobre o nativismo. E espero que seja aí uma grande oportunidade, né, para todos nós também, enfim, conhecer um pouco mais, aprofundar, né, o nosso entendimento do nativismo, que seja também uma oportunidade aí para os palestrantes também, né, ter algum retorno, né, a partir de nós todos aqui, acerca das suas pesquisas, né. Então, hoje a gente vai ter a fala do Jefferson, e em seguida a fala da Camila, e amanhã a gente tem, então, as falas da Jéssica, né, do Pedro e do Tiago. A ideia é, basicamente, cada um deles tem 1 hora, dividida em tempo de apresentação e de discussão. E aí eles dividem, né, como acharem mais interessante esse tempo. A gente vai gravar as apresentações, mas não vai gravar as discussões, mas todos são, obviamente, né, muito convidados aí, então, para participar durante as discussões. E eu só peço, então, para manter os microfones aí fechados, né, quando a apresentação estiver sendo feita. Então, sem mais delongas, já chamo o Jefferson aí para assumir o controle. Vai falar para a gente sobre Vivendo e Aprendendo, né, notas sobre uma epistemologia inativa. Então, é contigo agora, Jefferson. Obrigado, Eros. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vocês me digam se está aparecendo direitinho. Foi? Tá. Entrou assim. Foi, Jefferson. Então tá, eu vou falar mais ou menos uns meia hora, 40 minutos, não sei bem, mas vamos indo. Já vou começando, né? Então, a minha fala, né, Vivendo e Aprendendo, notas sobre uma epistemologia nativa. Bom, são bem notas mesmo, como o título sugere, assim. Então, vou ser mais um conjunto de observações do que um argumento propriamente, mas a questão é, explicitar esses pontos que eu acho que são interessantes, que aparecem em diferentes, me parece centrais ao nativismo, principalmente a perspectiva nativa, né, esse nativismo que vem do Varela, do Thompson, mas que não são exatamente super explicitadas ou altamente tematizadas por esses autores, né. Então, se mais tornar isso explícito, daí a gente pode discutir, né, sobre essas peças. Vocês veem as mesmas coisas que eu vejo nesses autores, e concordam, né, com essa análise. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a perspectiva nativa, né, sobre pelo menos como eu entendo, destacando esses pontos, algumas observações mais breves também sobre cognição e conhecimento, e daí falo das duas teses que eu identifiquei e batizei assim por enquanto, e vamos ver se são bem identificadas e bem batizadas, né, que é a tese conhecimento compartilhado, que também essa ideia vem do artigo que eu publiquei com o Giovanni, né, no início do ano. E, essa que eu chamei de tese da presença habilidosa também aparece um pouco, né, nesse texto, mas também é essa ideia. E, bom, depois de apresentar tudo isso, algumas questões em aberto, né, algumas questões que eu acho que, se eu for perseguindo a pesquisa nessa direção, teriam que ser respondidas ou seria interessante que fossem respondidas, né. Então, eu tenho uma tendência a falar rápido demais, eu vou até tento corrigir ela, assim, dando pausas de propósito, tomando uma aguinha, por exemplo. Mas se eu estiver falando rápido demais, vocês podem me interromper. Então, assim, começando, né, falando um pouco da perspectiva nativa, eu acho que a ideia, e todo mundo que está aqui conhece mais ou menos, mas eu separei algumas citações que eu acho que já enfatizam também o que eu quero enfatizar, né, que eu não vou apresentar, não vai ser uma apresentação extensiva, né. Então, eu começo com essa do Thompson,
que é a ideia central da perspectiva corporificada. A cognição é isso que ele chama de conhecimento prático habilidoso. É o exercício, conhecimento prático habilidoso, em ações situadas e corporificadas, né? Com estruturas e processos cognitivos, emergem de padrões sensórios motores recorrentes, que governam a ação e percepção, em agentes situados e autônomos. A outra coisa que ele vai dizer sobre conhecimento prático habilidoso, né, é que não é redutível a soluções de problemas pré-especificados, porque o sistema cognitivo impõe ambos os problemas e as ações específicas para a sua solução. Então, parece que a noção de conhecimento prático e conhecimento prático habilidoso está operando, né, nessas duas. Tanto na caracterização do que é a perspectiva, como no que é propriamente cognição, né? Com outros pontos também que aparecem bastante, conceitos que são cruciais, são, por exemplo, autonomia e produção de sentido. E, bom, eu trouxe essas duas citações, primeiro para destacar o ponto de que o mais próximo que tem na perspectiva nativa de uma marca do mental é essa ideia de produção de sentido, né? Sense making. Que a gente pode... essas citações são de uma resposta a críticos que o Thompson publicou no Journal of Conscious Studies. Saiu uma série de artigos, né, criticando o livro dele, Mind and Life. Ele escreveu uma resposta que eu acho que é elucidativa em vários pontos, e um dos pontos é que, bom, olha, isso aqui é mesmo a marca do mental, eu vou dizer que é sense-making, e ela é, bom, para entender o que é sense-making, eu vou dar para usar, por exemplo, noções como autonomia, adaptatividade, propósito imanente. Né? Só próximo, então. Bom, isso então, por isso que eu trouxe, destaquei a ação, e ali ele vai, a gente vai ver na citação aqui, mais ou menos aqui, ele vai caracterizar, assim, rapidamente, produção de sentido como uma conduta ou comportamento em relação à significância, valência, normas, né? Então, essa ideia de comportamento, de ação, né, que é uma coisa que já não vai te surpreender, né? E a ideia, bom, primeiro destaque, assim, importante, é que, bom, conhecimento prático habilidoso, comportamento e conduta parecem, sim, pelo menos nesse pequeno recorte de textos, né, questões centrais. E, bom, e daí tem a questão de que, bom, o que esses autores vão dizer sobre conhecimento prático, sobre comportamento, né, e é aí que fica um pouco, as coisas ficam um pouco ambíguas, né, ou ficam, talvez, deixando a desejar para alguém que tem uma formação em filosofia analítica mais tradicional, o que é uma definição, o que é conhecimento prático, quando a gente tem esse tipo de ambição, como é que se relaciona, por exemplo, com a literatura que vai comparar conhecimento prático com conhecimento proposicional, né? Esse tipo de pergunta não é diretamente endereçada, né? Então, assim, fica o trabalho para o leitor, no caso eu, né, de ver como é que opera dentro da perspectiva, se é da perspectiva, né, eles falam tanto de conhecimento prático, essa contribuição que eles têm para o conhecimento prático nos ajudaria nos debates mais tradicionais da filosofia, por exemplo, na relação entre conhecimento prático e conhecimento proposicional, relação entre conhecimento prático, conhecimento por contato. Quer dizer, teria alguma coisa que, vindo do campo nativista, poderia ajudar nessas discussões e vice-versa, né? Tem algum trabalho que vem nessa direção, poderia nos ajudar, né? Esse tipo de coisa que eu estou interessado em ver. Bom, o que é a hipótese ou a aposta que eu estou tentando trabalhar em torno disso, né? É que me parece que tem uma certa epistemologia do aprender como dentro da perspectiva nativa, né? Que é a aprendizagem, ou o processo de aprendizagem é uma ênfase explícita em vários textos que aparecem, né? O Sense Motor Life, que é essa obra de Paolo e colaboradores, fala de percepção em termos de aprendizado perceptual, né? E usa bastante, né, psicologia de desenvolvimento, Piaget. Outro trabalho também que é mais
Então, assim, relacionado à epistemologia, é o que eu trabalho da Hand Jaeger, né, nesse artigo. Esqueci de botar na biografia, depois eu corrijo os slides. O Love and Knowing, que ela vai escrever, por exemplo, uma das abordagens mais implícitas dessa perspectiva nativa diretamente no conhecimento, e ela vai falar desse conhecimento que ela chama de human knowing, né, de conhecimento propriamente humano, que é uma forma de conhecimento muito sofisticado. Então, ela quer dar como exemplo de cognição superior, né, a gente poderia chamar de cognição superior, de altas capacidades cognitivas, tipicamente humanas, mas que é prático, né, não é reduzido ao conhecimento proposicional, e que não parece ser descrito em termos de representações, né. Então, isso que ela quer enfatizar, que existe esse conhecimento dito superior até no nível prático, e é esse conhecimento de uma expertise em interagir sem entrar no vocabulário técnico, né? Uma expertise de interagir com aquilo que você quer conhecer, pode ser uma pessoa, um lugar, um animal, sem coagir, sem destruir, sem acabar com aquilo que torna aquilo que é, né? E os exemplos que ela dá são bons professores, bons terapeutas, na verdade, bons entre parênteses, porque ela não diz isso, eu que estou dizendo, porque não dá para ser um péssimo professor, daí você não vai ter esse tipo de conhecimento mesmo. Então, assim, ela dá um exemplo de bons professores. Bom, exemplos, eu diria, são bons professores, bons terapeutas. Um exemplo que ela dá é não ser capaz de fazer não só uma comida boa, mas uma comida ótima, né? A habilidade do chefe de cozinha, por exemplo. Então, bom, a maneira como essa perspectiva para se tratar do conhecimento é, pelo menos, vinculando fortemente essa ideia de conhecimento prático, e mais do que isso, né, os processos de aquisição de conhecimento prático. Esses aspectos, em geral, não aparecem muito na epistemologia dita analítica, na epistemologia mais tradicional, se alguém quiser dizer careta. A gente pode falar de uma virada prática que aconteceu, principalmente a partir dos anos 90, mas ela não é exatamente pedagógica, né? Eu, pelo menos, pode ser uma falha minha de não ter identificado ainda, daí eu adoraria ser corrigido pelos presentes, mas eu não vejo muito trabalho sobre essa questão da aquisição de conhecimento prático, processo de aprendizagens, né? E muitos dos debates seguem intuições internalistas, né? E são mais sobre aspectos sociais da obtenção de justificação. Pelo menos como o trabalho que eu encontrei, né? Bom, a perspectiva nativa, né? Esse nativismo que eu estou tratando, ele vai num caminho bem diferente, um ponto de partida bem diferente, e dialogando com a psicologia de desenvolvimento, né? As obras que eu estou aqui engajam bastante com Piaget e Vygotsky, por exemplo, vão mais tentar dar uma teoria, dar uma explicação do processo histórico e material no qual a gente se torna conhecedor de alguma coisa, né? Ou melhores conhecedores, né? Melhores pessoas que melhor busca conhecimento. Bom, é o que eu estava já anunciando, né? A minha ideia, a minha aposta, assim, é que é uma epistemologia. Se a gente fosse montar uma epistemologia com base nisso, né, uma teoria do conhecimento com base nisso, seria para não trivializar também, né? Seria mais focada no conhecimento prático e na aquisição e reelaboração desse conhecimento. E, bom, e a partir dessa aposta, assim, olhando com esse olhar para a perspectiva nativa, eu acabei, assim, identificando especificamente 2 pilares, né? Que é também junto com o trabalho o artigo que eu escrevi no ano passado com o Giovanni. O primeiro é a tese do conhecimento compartilhado, né? Que a normatividade de qualquer performance de um agente repousa em formas compartilhadas de conhecimento prático, sejam compartilhadas numa dimensão sincrônica, né, das interações aqui e agora, seja compartilhado entre nossos ancestrais, num sentido a ser precisado ainda, né, porque pode ser tanto uma perspectiva da cultura, como uma perspectiva mais ampla da evolução, e também tem a perspectiva do desenvolvimento do sujeito, né, então diacrônico pode ter esses 3 sentidos, pelo menos. E a tese da presença habilidosa, que é o conhecimento por contato constituído, talvez reduzido, ao exercício das nossas habilidades, né? Usando a expressão do Noah, e daí também por isso que eu chamo de presença habilidosa, né? Ele fala muito da presença nos trabalhos dele.
a presença de um objeto é trazida à tona, né, a partir do exercício estável e bem-sucedido de conhecimento prático. Isso me parece os corolários do que sai, se a gente for dar essa olhada mais epistêmica, né, epistemológica, para a perspectiva nativa. Bom, antes de tratar dos pilares propriamente, algumas outras características que surgem também, que são importantes de destaque para entender, né? A proposta é que ela é antirrepresentacionalista, assim, fortemente, né? Então ela tem que seguir, ela tem que seguir o Riley em negar que conhecimento prático se reduz a conhecimento proposicional. E, bom, e a segunda é que ela assume uma perspectiva organicista de hábitos e comportamento em geral. Então, é rejeitar a ideia de hábitos como mera... A gente vai falar bastante de hábitos, né? A literatura vai falar bastante de hábitos, mas é uma rejeição, assim, tá? Interna ao perspectiva, uma rejeição da ideia de hábitos como associações ou reflexos mecânicos, né? Vocabulário favorecido geralmente é em termos de sensibilidades, poderes causais, capacidades, né? E como eles se articulam em certas redes, e um acaba chamando pelo outro, né? Então é esse mais ou menos o vocabulário, né? Para um pouco ilustrar isso, né, trouxe uma citação do Sense Moral Life, que é sobre sense-making em geral, e para elucidar a ideia de que na produção de sentido, sense-making, que o organismo faz, ele sempre tem uma espécie de direcionalidade ao futuro, né? Então, eles vão dizer que, bom, que a produção de sentido requer, por definição, ambos, uma espécie de sensitividade e uma regulação a campos virtuais de possibilidades, né? Então, não é só sobre o que pode ser o que foi o caso aqui agora, o que poderia ter sido o caso, dado a similaridade das circunstâncias, e o que pode vir a ser o caso também. Então, parece que a produção de sentido, né? Isso que lá o Thompson, na outra citação, falou em termos de conduta e comportamento, parece que tem uma espécie de direcionalidade temporal também, uma sensitividade a cenários contrafactuais. Então, quando a gente for caracterizar esse comportamento conduta, a gente tem que levar isso em consideração também. Bom, por isso, eu acho que são as últimas dois destaques. Rejeito também que vai ter que rejeitar qualquer distinção rígida entre instintos e, por isso, comportamento, aquela ideia mais tradicional de instinto, comportamentos inatos, que por essa razão são inflexíveis e não inteligentes, né? Não estou dizendo que tem que negar que existam origens do comportamento que são pré-natais, né? No sentido assim, antes do nascimento. Não é isso que está sendo negado, é mais essa ideia mais clássica de instinto como se é inato nesse sentido, né? De pré-natal, então é rígido, não inteligente, né? Rejeitar essa visão assim, de instinto e de impulsos, e essa distinção entre isso e comportamento adquirido, né? Eu não trouxe aqui, mas tem uma citação do Merleau-Ponty que ele vai dizer no momento, tem um sentido em que tudo é natural e tudo é cultural, e eu acho que é mais alinhado com esse tipo de ideia que o nativismo vai estar, né? Vai estar, e bom, é sua epistemologia consequente, né? E por fim, o conhecimento prático é uma noção normativa, né? Saber fazer envolve ser capaz de fazer algo, mas nem tudo que a gente faz sabendo fazer, né? Então tem que ter, assim, como é que a gente vai lidar com essas questões de normatividade, né? Bom, e daí tem a proposta que eu estou seguindo aqui, é a ideia de sucesso e estabilidade, né? E que a gente sabe fazer aquilo que a gente faz, porque a gente sabe fazer de modo bem sucedido e não acidental, com uma certa estabilidade, né? Então, outro ponto, né, de destaque, né, tanto da questão da normatividade, é que, bom, no nível mais básico, assim, a gente vai ter que entender conhecimento como uma noção agencial, né? Principalmente se a gente vai assumir essa postura mais normativa. Então, vai ter que fazer referências a objetivos dos agentes, né? Então, tem também essa assim, esse corolário agencial, né, de tomar uma perspectiva normativa, né, acerca do conhecimento. Bom, e daí eu vou, então, entrar as teses propriamente. Espero que, por enquanto, tenha ficado mais ou menos claro, né, qual é a ideia. E, bom, eu vou usar como exemplo, então, eu não vou
vou falar tanto do conhecimento particular, essa ideia da normatividade, a tese, o que chama de tese do conhecimento compartilhado, né, como sendo aquilo que explica normatividade da nossa lida dos organismos com o ambiente. Não falar disso em geralzão, assim. Eu vou entrar num exemplo de como eu acho que isso está dentro, por exemplo, do Linguistic Bodies de Paolo, da Cufai e da Jaega. Acho que mas eu acho que, pelo menos para o ponto que eu quero levantar, é importante que isso não apareça só aqui, apareça em outras obras da tradição. Né? Bom, a ideia, eu diria assim, que a ideia principal do Linguistic Bodies é que, seguindo assim, o dito popular anglófono, né? It takes a village to raise a child, né? É a ideia de que, bom, de fato, corpos linguísticos surgem em comunidades linguísticas. Então, eu diria que tem esse tipo de percepção e é compartilhado nesse sentido bem forte de ser tanto sincronicamente compartilhado como diacronicamente compartilhado. E, bom, a proposta básica do Linguistic Bodies é uma espécie de mudança de paradigma, né? Se a gente for pegar o vocabulário cuniano. E que, bom, pesquisar a cognição linguística é pesquisar corpos linguísticos no plural, né? Isso é bem importante. Quer dizer, que cada um de nós vai ter, até mesmo enquanto corpo linguístico, nós somos plurais, mas esse é um ponto que eu não vou entrar. E como esses corpos regulam-se, né, a partir de práticas linguísticas. Então, essa dimensão social muito forte. A linguagem, ela não vai ser uma estrutura pronta e fechada, por exemplo. Até a própria imagem de linguagem é um pouco mudada, assim. Algo que passa de geração em geração, na verdade, é o que simplesmente passa de geração em geração, é melhor compreendido como um conjunto compartilhado de ações paradigmáticas que está em constante fluxo de transformação, né? Quais são as práticas, em que lugar elas estão, como elas são organizadas, está sempre mudando e a partir das interações linguísticas. Né? A competência linguística é uma forma de agência social, o que vamos chamar de corregulação da nossa produção de sentido participatória. Né? Não vou entrar o livro tem um vocabulário próprio e técnico bem fechadinho, eu não vou tentar fazer a exposição menos de jargão possível, assim. E depois, se alguma coisa não ficar clara, eu posso entrar no jargão na parte das respostas, né? Então, mas a ideia básica, assim, de novo, para esse recorte que eu estou fazendo, é que a competência linguística é conhecimento prático, mas não é mero conhecimento prático. O que eu quero dizer com isso é que não é, por exemplo, como algumas propostas que vão conectar conhecimento prático e linguagem, não é para traduzir a linguagem do pensamento para a linguagem materna. Porque vai ser um tipo de proposta. O que é ter uma competência linguística? Vai ser capaz de expressar pensamentos na linguagem objeto. Né? É saber fazer isso. Mas aí tem uma linguagem do pensamento, que é própria, e tem uma linguagem, né, que é a linguagem da expressão própria. Não é isso, né, não é mero conhecimento prático nesse sentido, né? Conhecimento prático num sentido mais robusto, vinculando essa visão organicista, né, de hábitos de comportamento. Porque uma passagem para ilustrar isso, né, em escala de tempo comportamentais, linguagear, eles que chamam de language, que é enacting, assim, o ato de fazer a linguagem, né, é uma forma de produção de sentido participatória que torna-se cada vez mais dominante com o aumento de participação em uma comunidade linguística. Né? A ideia de que, bom, desde o nascimento a gente está num processo inacabado e aberto de tornar-se um corpo linguístico, né? Que, na verdade, cada vez mais tem um papel cada vez maior na aquisição e na transformação, né? Na modificações de práticas linguísticas. Essas práticas linguísticas são compartilhadas entre essa comunidade, é algo que eu tenho que aprender a fazer, é por isso que é um conhecimento prático, né? De novo, assim, alguns detalhes, né, sobre essa visão organicista do comportamento. A ideia é que a gente tem que entender esses hábitos, esse conhecimento prático adquirido, né, de natureza linguística nesse caso, como rede de sensibilidade de poderes, né? Falam de, por exemplo, uma prontidão para interagir
uma série de predisposições também, a gente poderia usar esse vocabulário, eu acho, que nos tornam abertos a algumas novas redes de sensibilidades e poderes e menos a outras, né? Então, bom, no nível da agência social, que é, assim, o nível que a gente está olhando agora, a interação linguística entre os agentes, bom, mais às vezes reorganiza as nossas sensitividades e predisposições em direções diferentes, né? Então, até tem uma reorganização. Adquirir práticas linguísticas pode até gerar, dada a escala de tempo necessária, reorganização das nossas práticas sensório-motoras, né? A gente pode, a partir do que dizem para nós, do que a gente lê, fazer as coisas diferentes, né? Bom, isso faz parte do processo de aprendizado, né? E, bom, isso até tem impactos a longuíssimo prazo, como eu vou mostrar no próximo slide, né? Bom, isso abre mais esse ponto para mostrar que, bom, corpos linguísticos, né, que surgem na interação e na aquisição de práticas linguísticas, né? Eles são historicamente constituídos, né? E é uma história que engloba as dimensões diacrônicas do desenvolvimento, tanto do desenvolvimento do indivíduo, né, como do processo de cultura, como da escala evolutiva mais abrangente. E a ideia é que esse conhecimento compartilhado, conhecimento que surge nas práticas interativas, também tem impactos nessas três dimensões, né? O exemplo mais forte seria nessa terceira, como é que teria um impacto numa escala evolutiva mais abrangente. Bom, e daí o exemplo que eu dou seguindo o FIT que também esqueci de botar nas referências. Eita. Mas que está na evolução da laringe, né? Que, segundo ele descreve, está numa posição mais baixa que as dos outros primatas. Isso possibilita para a gente fazer a diferenciação do som entre as vogais, que os primatas não conseguem. E a hipótese razoável é que evoluiu porque permite uma coordenação social por meio de vocalização muito maior do que se ela tivesse, né? Mas ela tem um ônus, que a gente é um bicho que engasga muito mais fácil que os nossos parentes primatas. E o ponto é por que a gente tem isso e não? Bom, parece que a hipótese mais razoável é que surgiu para instigar e para aumentar a nossa capacidade de cooperação social. Então é isso, né? Um exemplo de como a interação subjetiva e intersubjetiva e esse conhecimento compartilhado impacta até numa escala evolutiva, né? Em termos assim, de normatividade, bom, acaba sendo uma visão contra uma concepção privada e individualista da normatividade de nossas performances cognitivas, né? O conteúdo a partir do qual faz sentido avaliar essas performances, se eu estou certo nessa leitura, né? E tanto que faz sentido avaliar da perspectiva do observador, como o conteúdo ao qual nós somos sensíveis, como nós corrigimos nossas práticas, né? Bom, é no nível mais básico, não representacional, não conceitual, e emerge de interações entre agentes e os seus ambientes. Bom, nesse texto de 2021, né, com o Giovanni, chamamos de conhecimento básico, né, de conteúdo básico, e se relaciona a formas compartilhadas de engajamento, né, com ambientes bem-sucedidos e estáveis. A ideia é que esse modelo é reiterado sendo até informativo da compreensão, né, das nossas performances cognitivas superiores, o exemplo sendo a cognição, competência linguística, né? Então, assim, essa é a ideia básica por trás desse... Eu achei melhor, em vez de falar em geral, mostrar um exemplo, né, desse lado que eu entendo essa normatividade da cognição repousa em práticas compartilhadas, como isso aparece no Linguistic Bias, é de exemplo. Assim. Então, agora eu vou partir para o próximo pilar, né, para a próxima ideia, que eu acho que estaria presente se a gente fosse montar essa epistemologia nativa, que é a ideia da presença habilidosa. Né? Que é algo assim, que eu acho que se torna evidente quando começa a engajar com a literatura, que é a ideia do nosso acesso mais fundamental ao mundo prático. Isso assim, até está na divulgação, na divulgação desse evento, tá, essa frase, tirei dali. E, bom, me parece que já é um colorário da ideia de trazer mundos à tona, né, bem por favor,
do Varela, do Thompson e da Rock, no The Embodied Mind. Eu não vou falar disso, até porque tem uma outra fala amanhã sobre essa expressão, e o significado ou não dessa expressão, então eu não vou falar desse caso, mas me parece uma consequência, né? Aparece no Thompson, aparece em teorias sensório-motoras, é o tema no caso da teoria sensório-motoras, mais relacionado ao caráter da experiência, né? Mais sobre como a gente traz à tona o mundo da experiência. E, bom, é um tema recorrente na filosofia do Avanone, né? Por isso que eu dou o nome de presença habilidosa. Né? E a consequência, como já falei, eu fico na dúvida sempre se o que está sendo, se é a versão mais forte ou mais fraca dessa ideia, né? Que ela é constituído por conhecimento prático ou se ele é reduzido a conhecimento prático. Mas a ideia é que o conhecimento por contato não tem uma relação muito forte, muito conectada com conhecimento prático. Bom, eu trouxe algumas citações, né, para ilustrar isso. Na verdade, essa parte, assim, eu trabalhei menos do que com a ideia do conhecimento compartilhado. Então, eu vou ler essas teses para a gente ter essa ideia, né? Então, o mundo mostra-se para nós no pensamento e na experiência. Né? O mundo é presente à mente. Esse fenômeno, presença, é o fenômeno básico de todo o domínio do mental. Minha ideia principal é que a presença é conquistada, né? Estou trazendo de achieved, e que suas variedades correspondem às variedades de modos que habilidosamente conquistamos, né, acesso ao mundo. Isso está no Know, né, no Varieties of Presence. Bom, e outra citação que a gente já viu, também aparece, eu acho, essa ideia. E eu vou ler de novo, do Thompson, né, que eu li a parte grandona no início. Bom, cognição como conhecimento prático habilidoso não é redutível à resolução de problemas pré-estabelecidos. Por quê? A razão disso é que o sistema cognitivo coloca ambos os problemas e as ações específicas necessárias para a sua solução. Quer dizer, então, parece que o próprio sistema cognitivo coloca-se certos problemas, tem essa ideia também de que se apresenta a nós é resultado, né, do nosso conhecimento prático habilidoso. Bom, eu trouxe outras duas citações aqui, que são mais sobre porque esse papo de presença, assim, a presença a partir de como a gente age, dá uma ideia de que parece meio idealista, assim, de que tudo vem da gente, nada vem do mundo, né? Então, para um pouco não corrigir um pouco essa ideia, né? Essas duas citações. A primeira é o Thompson respondendo exatamente a isso, que é a ideia de que, parece no teu livro fala que os organismos são assimétricos com relação ao ambiente, então parece que é sempre o organismo que está colocando coisa lá que não tem, ou que está... O que é isso, né? Então, ele dada a pessoa que ele está respondendo, faz sentido ele colocar em termos de sistemas dinâmicos. Acho que é uma resposta ao Wheeler. Ele vai falar, na linguagem de sistemas dinâmicos, a sacarose age, né, o exemplo que ele dá no Minding Life, de uma bactéria que sobe o gradiente de açúcar, né? Então, bom, nessa ação é que surge o significado, né, a significância, comida, né? Comida não é uma propriedade da molécula em isolado, é uma propriedade relacional da bactéria e da molécula. Bom, ele vai dizer, olha, se eu for adotar a linguagem de sistema dinâmico, a sacarose age como um parâmetro de controle externo, impulsionando, né, em training, que é a ideia de arrastar, impulsionando a célula a nadar o gradiente acima. Né? Bom, seres vivos acionam ambientes. Bom, e a ideia é que os ambientes mesmos puxam a certos ritmos, comportamentos e transformações internas. E esse ponto, né, trazendo um pouco da ideia do que é algo compartilhado, né, esse ponto é especialmente importante quando lembramos que o ambiente é sempre um ambiente de outros seres vivos, né, está nessa rede com outros seres vivos. Né, então, que eles também fazem modificações, que o parque também puxa, né. E a segunda citação é do Mini do Onegin, que é... Bom, nesse artigo eles estão tentando dar uma counter, uma teoria da consciência perceptual. Eles vão elencar certos fatores objetivos que estão vinculados à nossa
a nossa experiência subjetiva, né, de ver cores, e uma experiência pessoal subjetiva, e um deles eles vão chamar de, acho que é grabness, né, que é a atrabilidade no sentido de chamar a atenção, né, na expressão de grab our attention, que na verdade que os objetos têm uma presença que na verdade na experiência na experiência perceptual, né, tem isso que chamam de presença forçada, né, que o ambiente pode atrair a presença para a gente, que é o fato de que, ao contrário dos estados mentais, com o meu conhecimento de história, a experiência sensória se impõe em mim de fora e é apresentada a mim sem esforço mental próprio. E, além disso, é no mais das vezes fora do meu controle voluntário. Então, assim, a minha ideia para, assim, né, tentando montar o que seria essa tese da presença habilidosa, que parece presente na perspectiva nativa, bom, que assim como com portanto sentido, a presença também é uma noção relacional que faz referência tanto ao agente quanto ao ambiente. Então, diferentes ambientes vão ter diferentes tipos de presença possível, dado o conhecimento prático, habilidoso do agente. E, bom, ainda sobre isso, né, fica em aberto, não tem na verdade isso eu trouxe mais como questão, assim, se a gente deve entender que o nosso contato, de acordo com essa perspectiva nativa, que o nosso contato cognitivo se reduz ao que nós sabemos fazer, ou é constituído pelo que sabemos fazer, de modo que o conhecimento prático é lógica e temporalmente anterior, mas ainda assim são duas coisas distintas, duas formas distintas de conhecer. Eu ainda não sei assim, como pensar sobre isso. Assim. Bom, independentemente da resposta para essa pergunta de cima, se a gente considera o pilar anterior, pelo menos tem uma coisa que a gente pode dizer, que a presença habilidosa envolve o exercício estável e bem sucedido de habilidades compartilhadas. Então, isso por si só já ajuda a responder, sei lá, uma acusação cética, né? Então, todo mundo tá presente com o mundo diferente, todo mundo torna-se presente um mundo diferente. Não, porque, na verdade, o que une nossos mundos são os conjuntos de práticas que a gente tem compartilhados, né? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer sobre a presença habilidosa, e daí concluindo com algumas questões assim, que ficam abertas, né, para a gente poder discutir também, já impulsionar a discussão. Né? Parece que essa perspectiva quer ser naturalista, quer ser reducionista, mas essa ideia de que, bom, o mundo o mundo se apresenta a nós a partir do nosso exercício de habilidades compartilhadas. Então, diferentes comunidades vão ter mundos diferentes. Isso não é meio relativista, dá para ser naturalista e relativista ao mesmo tempo. Quer dizer, é uma questão que surge, né? E como é que resolve esse tipo de coisa? Bom, o conhecimento prático é o conceito que une todas as performances cognitivas, né? Toda performance cognitiva vai ser uma instância de exercício de conhecimento prático habilidoso, né? Se a gente for levar a sério aquela primeira citação do Thompson. Mas, bom, isso não trivializa um pouco o conceito, como é que a gente vai, qual o cuidado que a gente tem que ter para não ser uma teoria de tudo, né? Que é algo que a gente não quer, né? E também, assim, conectada a isso, bom, a perspectiva provê de uma definição de conhecimento prático, que não faz referência à produção de sentido, porque define produção de sentido, não define conhecimento prático, né? Não, pelo menos eu não achei assim. O que geralmente produção de sentido, sense making, é definido em termos de conhecimento prático, conduta, comportamento, mas não sei se consegue definir conhecimento prático sem fazer referência, se essa definição vai ser circular, como é que resolve isso. E, por fim, assim, bom, se é uma epistemologia do aprender como, é razoável criar a expectativa de que vai contribuir para a nossa compreensão do processo de aprendizagem. Né? Ela não pode ser só de uma mão, assim, eu vou ler Vygotsky, vou ler Piaget, vou usar isso nas minhas teorias, e isso não ter como resposta também. Né? Então, que tipo de contribuições teriam para isso que a gente está pensando? Né? Bom, foram essas as que eu destaquei. Assim. Obrigado pela atenção
E aqui tem uma lista incompleta, incompletíssima, faltam umas 4 coisas das referências utilizadas. Era isso. Obrigado, então, Jefferson. Os parabéns aí pela apresentação. Vou só interromper aqui a gravação. E eu vou tirar aqui o compartilhamento. Peço que vocês levantem a mãozinha aí para a gente cortar.